Na carta, inclusive, a Giovana, nossa quase praticamente diretora lá em São Paulo, está me chamando a atenção aqui para a questão do trecho em que ele cita diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando do julgamento, né, citando o julgamento. Professor, o quão incomum é isso? Porque a gente a gente tem convivido aí, como o senhor fez uma explicação muito boa sobre como as instituições internacionais estão perdendo poder, como os países estão tomando decisões. A gente tem caso aí da Rússia, de Israel, dos Estados Unidos, do ponto de vista econômico. O quão incomum é essa postura de Donald Trump? Só para dar um contexto aqui para quem está acompanhando a gente. Olha, é bastante incomum, e eu diria assim, eu fiz um exercício de memória aqui para tentar buscar casos correlatos. E basicamente, assim, o mais próximo possível disso foi basicamente no caso da. E aí é um caso completamente diferente, inclusive porque as operações foram feitas todas via organizações multilaterais. Foi na África do Sul. Basicamente quando a gente tinha o regime do apartheid. E aí a denúncia de que o Nelson Mandela estava preso injustamente. Mas não era só os Estados Unidos. As sanções econômicas não foram feitas de maneira extemporânea via uma carta, como foi feita agora. Foi feita toda, digamos, todo o by the books de economia internacional, de organizações multilaterais internacionais. Então vamos ouvir a ONU, vamos ter a licença da ONU, e a gente basicamente dificulta a existência, dificulta a coexistência econômica desse regime na África do Sul, e a gente traz a liberdade. Mas é um caso de muitos anos atrás, sobre um outro contexto, então é absolutamente incomum mesmo. E até eu coloco esse correlato só para a gente dizer uma outra situação que ocorreu. Não é minimamente parecido com o que ocorreu na África do Sul. Claro, tinha uma questão, efetivamente, de um grupo que, por questões históricas e raciais, basicamente controlava a política nacional e não admitia concorrência. Ponto. Aqui no Brasil, eu sei que uma parte da audiência pode não gostar, mas fato é que teve 8 de janeiro, teve invasão. Basicamente, fato é que tiveram pessoas acampadas em frente aos centros de exército pedindo golpe de Estado, e basicamente isso não aconteceu de forma espontânea, isso aconteceu de uma forma operacionalizada com grupos políticos que remetem a Bolsonaro, e ele está sendo investigado por isso, ponto. Então é absolutamente aliás, muitas incomum. coincidências com o que aconteceu em Washington também, né? Nesse episódio. Sim, muitas. Eu tenho uma hipótese que eu vou tomar a liberdade de compartilhar com você. Tem uma questão relacionada ao fortalecimento da extrema-direita? Tem. Mas eu não vejo só isso. Eu vejo que esse discurso de liberdade de expressão tão forte no governo Trump tem a ver efetivamente com o apoio que ele tem recebido nos últimos anos dos grupos que são chamados de Big Tech. Então, basicamente, esse grande empresariado que opera com os meios de comunicação, todos eles, o Mark Zuckerberg por último, mas todos eles embarcaram em algum momento na campanha do Trump. Todos eles foram uma base de apoio muito significativa, sobretudo do ponto de vista econômico, e esses atores conseguem fazer com que seus interesses sejam defendidos pelo governo norte-americano. E aí, nesse caso, o presidente Jair Messias Bolsonaro, mais do que efetivamente ser um símbolo da defesa da liberdade de expressão, ele acaba sendo basicamente uma figura que serve aos interesses de, previamente, o governo Trump adotar uma sanção, porque é importante dizer, seja o executivo brasileiro, seja o judiciário brasileiro, o legislativo menos, o legislativo racha nessa questão, mas é nítido e claro, e já há muitas bases fatuais para a gente dizer isso, são entusiastas do modelo de regulação europeu, que é um modelo caro. Né? É um modelo muito caro para as big techs colocarem, porque limita significativamente a utilização de inteligência artificial, requer muitos braços humanos para checagem de conteúdo, e isso encarece. Né? A checagem de conteúdo tal qual foi definida na regulação europeia é muito cara de ser feita. Então me parece que a defesa da direita no Brasil
nesse caso da sanção, tem a ver com afinidade ideológica, mas eu colocaria ela como terceiro ponto. Primeiro o Trump está defendendo o dólar, depois ele está defendendo os negócios, o lado tecnológico, e aí, por último, entra o ideológico. Eu diria que são esses três fatores, mas o ideológico é o último deles. Tá certo.